Olá, esse é o programa Debate Brasil. Extraordinariamente, estarei eu, Paulo Passarinho, apresentando o mesmo no lugar de José Augusto Ribeiro, afastado temporariamente por problemas de saúde. E nessa sessão de hoje do Debate Brasil, temos a honra de receber Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que irá conversar conosco a respeito de todas as polêmicas e divergências surgidas a partir do programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal e contestado não somente pelas entidades representativas dos médicos, mas especialmente pela própria categoria dos médicos que já se manifestou em todo o país contrário a alguns aspectos dessa lei. Jorge Darzi, é um prazer recebê-lo no Debate Brasil. Eu é que agradeço mais essa oportunidade de vir aqui participar desse debate. Jorge, queria que você colocasse para todos os nossos espectadores as principais características do programa Mais Médicos e, principalmente, as críticas que vocês vêm fazendo ao mesmo. Bom, nós estamos falando de uma situação que vive em crise, né, permanente, que é a situação da saúde pública, uma situação que já vem de muitos anos, mas que se agravou muito nesses últimos anos, principalmente. Essa situação tem gerado uma mobilização não só dos médicos, mas da população em geral, sobre a crise do sistema de saúde pública. E essa mobilização tem cobrado das nossas autoridades respostas para o que está acontecendo hoje com a saúde pública no Brasil. Nós estamos falando de um sistema único de saúde, inaugurado na Constituição de 88, e que, lamentavelmente, até hoje, depois de muitos anos, nós não conseguimos ainda implantá-lo na sua totalidade. Embora tenhamos um projeto de saúde pública que é o mais avançado do mundo, isso não é suficiente para que ele tenha realmente um desempenho satisfatório no atendimento à nossa população. Isso por quê? Porque depende do poder público, depende dos governos, a implantação do sistema. Essa situação, evidentemente, tem gerado inúmeras preocupações, transtornos e insatisfações na nossa população quando procura o atendimento nesse sistema. O problema é que hoje chegamos a um ponto insustentável, uma situação grave, gravíssima, né, em que, lamentavelmente, esse sistema tem levado à morte de muitos pacientes que procuram o atendimento numa expectativa de que esse atendimento poderá trazer benefícios, né, mas, na verdade, quando essas pessoas ingressam no sistema e têm a necessidade, por exemplo, de uma internação num desses hospitais de emergência, às vezes até alguns acabam morrendo em função da precariedade desse atendimento. Isso tem gerado manifestações pelo Brasil todo e agora cresceu muito no Brasil essas manifestações, o Rio de Janeiro não fugiu à regra. Isso fez com que o governo federal, que tem pesquisas qualitativas permanentes, tomasse conhecimento de que a crise da saúde pública é a principal preocupação da população, não é de hoje esse resultado dessa pesquisa. Nas últimas eleições também a crise da saúde pública foi revelada como a principal preocupação da população. E no tocante à crise, a principal queixa da população é a falta de médicos. Então você veja que o projeto lançado pelo governo federal, ele se contrapõe à principal queixa da população, que é a falta de médicos. Então o programa é mais médicos se contrapondo à falta de médicos. Quer dizer, é um programa muito bem bolado pelos marqueteiros do Palácio do Planalto. Agora, é evidente que e outra coisa importante que aconteceu foi a queda de popularidade da presidente Dilma, né, que estava confortavelmente como candidata à reeleição, já numa situação de perspectiva positiva para sua reeleição, e que de uma hora para outra se viu numa situação de ameaça ao seu projeto de reeleição. Então é claro que o governo precisava dar uma resposta e deu. Só que deu uma resposta absolutamente absurda, né? Porque a medida provisória 621, até o número está errado. Essa medida provisória deveria ter um número mais correto, mais condizente com o seu conteúdo. Eu entendo que essa medida provisória deveria ter um número de 171. É o melhor número que se encaixa nessa medida provisória, porque nós estamos falando de um blefe. Estamos falando de uma situação que não se sustenta num debate sério. O projeto Mais Médicos, ele tem
3 pontos importantes. O primeiro, a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. O segundo ponto é que inicialmente era a extensão do curso de medicina em mais 2 anos. O governo recuou pela pressão que as universidades fizeram junto ao governo. E a bolsa que está sendo oferecida aos médicos para ir para o interior do Brasil. Bom, o primeiro ponto, que é a vinda de médicos estrangeiros, o governo não tem nenhuma cerimônia em relação a isso. Abre a possibilidade da vinda desses médicos estrangeiros, e não só de médicos estrangeiros, mas brasileiros que fizeram o curso de medicina fora, de virem para o Brasil e começarem a exercer a profissão sem cumprir a legislação existente hoje no Brasil, que obriga a fazer a revalidação desse diploma. É uma decisão que está estabelecida na lei, numa legislação brasileira de 96, em que estabelece a obrigação da revalidação do diploma, de diplomas estrangeiros, né? E do ponto de vista da relação do Brasil com os outros países, nas relações diplomáticas existentes do Brasil com os outros países, essa legislação ela obedece a uma reciprocidade, porque os outros países fazem a mesma coisa. Nenhum médico brasileiro vai poder trabalhar em Portugal, na Espanha ou em Cuba sem validar o seu diploma. Então o governo brasileiro abre a possibilidade desses estrangeiros ou dos brasileiros que fizeram curso fora de virem para o Brasil e atender a população sem a validação do diploma. Nós temos que deixar claro o seguinte: nós não somos contra a vinda de médicos estrangeiros. Nós somos contra a vinda sem a realização do exame. Esse é um problema sério porque estabelece um critério que é desrespeitoso, eu diria até criminoso, para o atendimento da população, porque esses médicos vão para o interior para atender uma faixa da população, geralmente de poder aquisitivo mais baixo. Quer dizer, é um critério que eu entendo desrespeitoso, porque é uma perspectiva que se oferece a essa população em que não tem conteúdo de seriedade nem de responsabilidade. Quer dizer, são profissionais que vão atender sem você saber quem são esses profissionais. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O segundo ponto, que é do curso de medicina, eles recuaram porque as universidades pressionaram o governo, porque isso não é assunto para medida provisória, não, nós estamos falando de um projeto que demandaria um projeto de lei para tramitar no Congresso Nacional. A legislação que regulamenta a medida provisória diz claramente que isso aí só pode ser feito através de situações emergenciais. O curso de medicina não é uma questão emergencial no Brasil. Isso aí teria que ser feito através de projeto de lei, com audiências públicas, ouvindo as universidades, o Conselho Federal de Educação, nunca através de medida provisória. Então as universidades reclamaram e pressionaram e se posicionaram, dizendo que não iam ampliar o curso de medicina. Então eles transferiram os 2 anos do curso de medicina para pós-graduação. Então transferiram os 2 anos da graduação para pós-graduação e colocaram na residência médica a obrigação de todo médico recém-formado, ele está obrigado a fazer 2 anos de residência médica no interior do Brasil. Quer dizer, mão de obra barata, desqualificada, porque não tem especialização ainda é um processo de aprendizado, né? E um ato impositivo, que não está na legislação e muito menos na Constituição Federal. Você obrigar alguém a fazer um serviço civil obrigatório, isso não está na legislação. Existiria condições das faculdades, por exemplo, pelo interior do país, prestarem esse serviço da residência médica de forma adequada para uma formação aos médicos complementar ao curso de graduação? Eu entendo que o residente, quando ele não tem a competência para isso, ele não pode exercer a profissão se intitulando um médico capaz. Ele está num processo de capacitação. Tanto que o médico residente exige ter um preceptor acompanhando o seu atendimento. A minha dúvida é essa: as faculdades que estão espalhadas pelo interior do Brasil, muitas dessas escolas, inclusive, merecem críticas pela qualidade do ensino. Elas teriam condições de oferecer essa extensão da residência? Provavelmente não, porque hoje o grande problema da residência médica é que não está institucionalizada a figura do preceptor. Esse preceptor que atua hoje nos programas existentes no Brasil são preceptores improvisados. Eles não têm nenhuma remuneração para desempenhar esse papel. Então você tem um programa num hospital qualquer do Brasil, por exemplo, aqui no Souza Aguiar. Então, a residência médica na cirurgia geral. Os médicos estatutários cirurgiões fazem esse trabalho de acompanhamento dos médicos residentes.
se credenciam como preceptores, mas na verdade não tem nenhuma remuneração, nenhuma responsabilidade, tem que cumprir a jornada de trabalho dele e mais a jornada de trabalho da preceptoria de acompanhar os médicos residentes. Quer dizer, é um projeto absolutamente improvisado, embora a gente tenha que reconhecer que já foi uma conquista você garantir na legislação que o poder público utilize dinheiro público para financiar programas de capacitação do médico brasileiro para atender a população. Os hospitais é que oferecem os programas de residência, mas eles exigem justamente essa participação de médicos, professores acompanhando os alunos. E hoje nós não temos isso. Então, e são muito poucas as faculdades, eu imagino, que dispõem de hospitais, escola, que possam garantir isso. Residências agregadas aos hospitais universitários, mas nós temos que falar também das residências que não estão vinculadas aos hospitais universitários, porque muitos hospitais públicos do Brasil que não estão vinculados às universidades têm programas de residência. Oferecem programas de residência. E aí a preceptoria é diretamente do próprio hospital. Agora, a figura do preceptor hoje, ela é precária. E você não pode institucionalizar um programa civil obrigatório como esse, que na verdade é isso que nós estamos, o que o governo está fazendo. Isso remete ao descumprimento de regras da Organização Internacional do Trabalho. Isso estabelece um critério de atendimento que é absolutamente ilegal. Você expor um profissional que não está devidamente qualificado para fazer o papel de atendimento, seria pior com o próprio aluno, porque lá nos 2 anos a mais da faculdade, aqueles 2 anos ele daria atendendo a população no interior do Brasil. Aquilo ali seria exercício ilegal da medicina. O residente não posso dizer que seja ilegal da medicina, porque ele já é médico, mas ele não está devidamente capacitado, tanto que ele está fazendo o curso de residência médica. Então, o projeto do governo, ele não resiste a um debate sério. E, por último, é a Bolsa, né? Eles querem levar médicos brasileiros formados aqui para o interior, oferecendo uma bolsa para que esse médico seja remunerado através dessa modalidade, que é um outro absurdo. Esse médico vai para o interior atender a população e ele tem que ter um contrato de trabalho, porque bolsa não tem direito trabalhista assegurado. Então o governo está oferecendo uma modalidade de boia fria para esse médico ir para o interior, sem que ele tenha absolutamente nenhum direito assegurado, nenhum direito trabalhista assegurado, e isso é um péssimo exemplo vindo do poder público, né? Na administração pública, uma das regras da administração pública é a legalidade. E o governo pratica a ilegalidade de maneira escancarada diante de uma situação em que para ele é importante resolver, mas o que está por trás disso tudo? O que está por trás disso tudo é a garantia da reeleição da presidente Dilma. Essa é que é a grande essência do pacote. A tentativa de uma resposta a uma crise que é reconhecida por todos, a crise da saúde pública, através justamente do lançamento propagandístico de um programa intitulado Mais Médicos, procurando responder justamente ao que a população, aferida através de pesquisas, aponta como o problema principal da saúde pública. Você, logo no início aqui da nossa entrevista, lembrou que nós temos uma das concepções de sistema de saúde público mais avançadas do mundo, que é o Sistema Único de Saúde. Entretanto, na prática, ele não é efetivado. Quais são as razões que, no seu ponto de vista, levam que um programa tão bem concebido, do seu ponto de vista constitucional, não se torne realidade? Primeiro porque esbarra num problema sério, que é o problema do financiamento, né? Nós não temos recursos suficientes para que esse sistema possa funcionar de maneira adequada. Nós não tínhamos previsão orçamentária definida em lei. Felizmente nós conseguimos avançar nisso. A emenda constitucional 29 garantiu recursos para a saúde, como já tinha para a educação, mas a saúde não tinha essa regra constitucional. Mas no debate sobre a emenda 29, o próprio senador Tião Viana, na época, tinha proposto no texto da emenda constitucional que, ao invés do que está hoje estabelecido, fossem destinados 10% das receitas brutas da União. Isso traria uma injeção maior de recursos do que o que existe hoje como regra que define o financiamento da saúde. Qual é a regra? São hoje? Percentuais hoje, né? Diferenciados por de 10, federal, e a União é uma matemática que se faz baseado no cálculo do PIB, dos PIBs anteriores,
para se chegar ao que o governo federal vai injetar de recursos naquele ano. Então, é realmente uma situação casuística, né, essa do financiamento da saúde, principalmente com relação à responsabilidade da União nesse financiamento. O problema é que a proposta do Tião Viana foi derrotada, o que foi aprovado foi isso, e na verdade a injeção de recursos foi pífia diante do que é necessário. Hoje, felizmente, existe uma mobilização popular de uma emenda constitucional chamada Mais 10, que é exatamente a retomada da discussão da proposta do Tião Viana, que se for aprovada, aliás, houve uma mobilização popular por assinaturas, né? Então é um projeto de emenda constitucional de iniciativa popular, já foi entregue no Congresso Nacional, o presidente da Casa recebeu, então está tramitando agora esse projeto de lei que tem uma grande chance de ser aprovado, e isso vai trazer realmente uma grande injeção de recursos da ordem de 50 bilhões de reais. Então eu acho que esse projeto de lei que vai tramitar agora, que é chamado Mais 10 para a saúde, tem uma chance de melhorar o financiamento. Então uma das razões seria essa, a questão do financiamento. Se você pegar hoje o orçamento da União, mais ou menos metade desse orçamento é destinado ao pagamento do serviço da dívida pública. Então é muito dinheiro que vai para banqueiro e muito pouco que vai para a saúde pública. Do bolo do orçamento da União, nós temos aproximadamente 4% destinado à saúde pública. A ideia do projeto de iniciativa popular é levar isso a 10% do orçamento. Exatamente. Então você tem hoje uma realidade... mais do que dobraria. Sim, você teria uma injeção significativa de recursos que poderia garantir uma melhora da assistência. Esse é um problema. Outro problema é o problema da ausência de uma política de recurso humano que possa garantir esse sistema abastecido de pessoal. A própria lei do SUS estabelece a carreira do Sistema Único de Saúde, mas ela não existe, ela nunca foi criada. Isso nunca foi tirado do papel. Nunca foi tirado do papel. Então essa situação de você não ter uma política de recurso humano, você não ter financiamento, são dois fatores que repercutem na qualidade do sistema. E por último, esse sistema ainda não funciona como um sistema, como rede, né? Você ainda tem as 3 esferas de governo gerenciando unidades próprias sem que elas estejam interligadas. Então o debate político, os interesses políticos partidários que tem ainda dentro do sistema impedem que esse sistema funcione de fato como rede. Nós estamos entrevistando o Dr. Jorge Darcy, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos comerciais. Voltamos em seguida. Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, entrevistando hoje o Dr. Jorge Darcy, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, a respeito do programa Mais Médicos e também a respeito do Sistema Único de Saúde. Jorge Darcy, você, na primeira parte do nosso programa, situou muito bem a origem do programa Mais Médicos, procurando responder, inclusive, a uma sensibilidade da população em relação ao problema da saúde, mas que se limita a observar, muitas vezes, a falta de médicos em postos de saúde em hospitais. Ao mesmo tempo, você apontou uma complexidade de problemas decorrentes da não aplicação prática daquilo que a Constituição reza, especialmente no tocante à estruturação do Sistema Único de Saúde. E a sua última ponderação foi justamente a respeito da falta de articulação das esferas federal, estadual e municipal para que, de fato, tenhamos um sistema. O que falta? Falta compromisso político, falta vontade política dessas autoridades.
Na verdade, o sistema hoje vive uma situação, eu diria, limítrofe, né? Porque a situação da saúde ela se agrava a cada momento, em preservando as regras atuais não há nenhuma perspectiva de solução, e esse quadro que eu entendo que é proposital, ele acena para uma outra realidade, que é o que o governo tenta demonstrar, de que a gestão pública ela é ineficiente, ela é incapaz, ela não consegue resolver o problema do atendimento da nossa população, e surge então a opção da privatização do sistema. Quer dizer, surge o salvador da pátria do sistema. Quer dizer, se as nossas autoridades, quer dizer, elas assumem a sua incapacidade de gerenciar um sistema que poderia ser um belo sistema, isso por si só não é suficiente, e ao mesmo tempo, eles mesmos, ao reconhecerem essa incapacidade, apresentam como solução delegar a terceiros aquilo que deveria ser competência deles. Aí entramos num outro cenário grave, que é a gestão privada, né? E aí nós temos vários exemplos existentes no país que mostram exatamente que esse é um caminho que tem sido perseguido com muita celeridade pelo poder público. E quando eu digo poder público, eu estou falando das 3 esferas de governo, investindo cada vez mais, repassando cada vez mais recursos públicos para esse setor. Você se refere à gestão privada no âmbito do sistema público. Você não está se referindo aos chamados planos de saúde privados. Ainda não. Mas os planos de saúde fazem parte do que nós chamamos da saúde complementar, né? A saúde complementar tem previsão constitucional, quer dizer, o privado funciona como um complemento do sistema, então não há nenhuma ilegalidade no funcionamento dos planos de saúde. Como também não é nenhuma ilegalidade o público buscar apoio no privado ou conveniar serviços com o setor privado, desde que seja de forma complementar. Então, se você no público não dispõe de determinados procedimentos que são necessários para o atendimento à população, você pode fazer um convênio com um hospital privado, e esse hospital privado atender os pacientes do SUS e esse hospital vai ser pago com dinheiro público. Isso tudo está previsto na Constituição, não há nenhuma ilegalidade nisso. O que é ilegal é o que o governo está fazendo. O governo está delegando a terceiros a competência do gerenciamento daquilo que é do próprio governo. Porque quando a Constituição estabeleceu que saúde era um direito do cidadão, mas dever do Estado, o Constituinte, quando escreveu isso, que era dever do Estado, era exatamente para deixar claro que a saúde pública tem que ser executada pelo poder público. Não pode ser delegado a terceiros. A única hipótese de delegação a terceiros é quando você não tem aquilo que é necessário para a população. Então o privado entra como complemento. Mas o que nós temos visto é exatamente o contrário. Nós temos visto o governo do Estado entregar cada vez mais áreas da administração da saúde pública ao setor privado, né? Hoje os centros de imagem do governo do Estado do Rio de Janeiro, todos eles foram privatizados. Os laboratórios de patologia clínica, os hospitais públicos não têm mais laboratório para fazer os exames necessários para os pacientes, tudo é privado, tudo é de uma empresa chamada Diagnósticos da América, que assume essa responsabilidade da realização dos exames de laboratório. A mão de obra necessária, o Estado hoje já se vale do apoio de uma fundação privada para contratar novos profissionais para essa rede. O município vai pelo mesmo caminho, né? Inclusive com uma diferença apenas de que o Estado, embora tenha criado a fundação privada, o município criou uma empresa privada, que é a chamada Rio Saúde, e o governo federal, e além dessas instituições, você ainda tem as organizações sociais, né? Que são as instituições ditas sem finalidade de lucro, né? Que estão assumindo várias unidades públicas de saúde. As clínicas da família do município, todas elas são gerenciadas por essas instituições. No Estado, algumas unidades, dentro das unidades hospitalares, dentro dos hospitais, estão sendo entregues às organizações sociais. Nós até conseguimos barrar isso no Estado com decisões judiciais que impedem que o governo do Estado faça cessão de unidades
dentro dos hospitais, como, por exemplo, o Centro de Tratamento Intensivo. O Estado queria entregar todas as unidades de terapia intensiva a uma organização social. Embora isso tenha feito, tem uma primeira decisão judicial, numa instância inicial ainda do Poder Judiciário, proibindo isso. O governo, naturalmente, está fazendo recurso, mas a decisão inicial ainda é de acabar com esse projeto da entrega. E no plano federal, a empresa maior, que é a empresa também privada, chamada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa foi criada pelo Lula, aprovada no governo da Dilma e sancionada pela Dilma como uma legislação. Então, essa empresa, no âmbito federal, tem a responsabilidade de assumir a gestão dos hospitais universitários e de ensino. Mas ela já criou uma subsidiária chamada Brasil Saúde, que tem como responsabilidade a gerência dos hospitais do Ministério da Saúde. Esse é um verdadeiro sistema de terceirizações dentro da gestão pública. Esse sistema de terceirização não é mais custoso? Eu te pergunto isso porque há pouco nós falávamos de um dos desvios do SUS ser justamente seu subfinanciamento. Essa alternativa da terceirização dentro do sistema público de saúde não torna o sistema mais custoso? Tem mostrado isso, tem mostrado isso. Agora, qual é a vantagem para essas autoridades? A fiscalização é débil, os tribunais de contas estão aí denunciando a todo momento irregularidades no uso desse dinheiro público. Essa contratação da mão de obra terceirizada não entra na contabilidade da lei de responsabilidade fiscal. Então os governos podem contratar à vontade, porque não esbarra, não colide com aquela obrigação que a lei de responsabilidade fiscal impõe aos governantes. Não seriam despesas de pessoal, e sim despesas de contratação de serviços. De qualquer coisa menos a assistência médica, né? Menos o trabalho do servidor público, né? Então isso daria ao governante uma condição de trabalhar com critérios mais flexíveis, inclusive alimentando projetos que estão inseridos nessa área, que é a situação do clientelismo político. Quer dizer, você, na medida em que abre mão do concurso público, você passa a contratar pessoas que são indicadas por vereadores, por deputados, enfim, você retorna a uma situação anterior a 88, né? O que a Constituição de 88 fez foi moralizar a administração pública, tornando ela de fato de gestão pública e criando duas regras que são fundamentais para o bom funcionamento da administração pública. O primeiro, a obrigação do concurso público. Quando o Constituinte colocou o concurso público como uma porta de entrada obrigatória, é porque ele queria que quem fosse prestar serviço fosse uma pessoa que tivesse qualidade. E terceiro, a estabilidade, através do regime jurídico único. Com a estabilidade, eu não sou mais servidor ou trabalhador do prefeito Eduardo Paes ou do governador Cabral ou da Dilma. Eu sou trabalhador da população, eu presto serviço para a população. Então eu tenho condições de apontar erros, de apontar problemas que estejam interferindo no atendimento da nossa população. Então nós estamos falando de uma situação em que hoje está sendo violada, né, porque os governos estão hoje contratando sem a realização do concurso público, pela modalidade da CLT, que é uma contratação extremamente fragilizada, né? Hoje, qualquer pessoa que abra a boca para denunciar, tendo esse contrato, a ameaça de demissão é uma consequência natural desse comportamento desse trabalhador. Então, a administração pública ela se torna uma administração pública não com interesse público, ela se torna uma administração pública com o interesse do governante. Quer dizer, as suas vontades, os seus projetos são alimentados porque essa modalidade permite que os seus projetos pessoais sejam executados, porque as regras da administração pública desaparecem e passam a existir regras do governante. Quer dizer, essa situação é um absurdo, é um escândalo, né? Escândalo maior é o Supremo estar com ações diretas de inconstitucionalidade desse projeto e não ter julgado até hoje, né? As organizações sociais é uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando desde 98 e até hoje não foi julgada por todos os ministros, né? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, essa empresa privada criada pela Dilma para gerenciar os HUs, né? Assim que a lei entrou em vigor, o Procurador-Geral da República encontrou aquele absurdo jurídico, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Agora, o procurador de uma lei de 20 artigos identificou 17 que são inconstitucionais.
Quer dizer, ele está arguindo a inconstitucionalidade de 17 artigos de uma lei de 20 artigos. Agora, os outros 3 são aqueles que qualquer legislação tem. Ela entra em vigor a partir dessa data, revoga, quer dizer, na verdade, a lei toda ela é inconstitucional, né? Então, o procurador-geral, que é uma autoridade, o fiscal da lei desse país, o fiscal maior, ele decretou a ilegalidade dessa lei e ajuizou uma ação para arguir a sua inconstitucionalidade. O Supremo também ainda não decidiu sobre isso. Quer dizer, essa turma toda age no vácuo, né? Na omissão do Poder Judiciário, que não decide situações que são estratégicas para o funcionamento do sistema. Quando você menciona a questão da exigência do concurso público para a entrada de um brasileiro no serviço público, quando você lembra a necessidade e importância do Instituto da Estabilidade contra a demissão imotivada, evidentemente você está apontando para questões pertinentes a uma carreira no serviço público. Qual a dificuldade do Estado brasileiro, nas suas diversas esferas, assumir a importância estratégica de dotarmos áreas como da saúde com profissionais de carreira, não somente na área dos médicos, mas também na área de enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas? Qual a dificuldade e, no seu ponto de vista, qual o caminho para que a gente venha a ter, nessas áreas estratégicas para o povo brasileiro, um tipo de estruturação do serviço público semelhante ao que observamos, por exemplo, no âmbito das Forças Armadas ou no âmbito do Poder Judiciário? Bom, essa é a questão que nos mobiliza hoje, é uma das questões que nos mobiliza hoje. Existem hoje no Congresso Nacional tramitando 2 PECs de carreira de Estado para os médicos, né? Estão tramitando nas comissões normais e nós estamos acompanhando, estamos incentivando que haja celeridade. Mas seria necessário uma emenda constitucional para forçar... Carreira de Estado, sim. Para carreira de Estado, sim. Para carreira de Estado, sim. Agora, uma carreira nacional, não. Uma carreira nacional, uma carreira pública nacional, não. Agora, nas regras, nas definições que estabelecem o que é uma carreira de Estado, precisaríamos de uma emenda constitucional, porque essas carreiras que você se referiu, que são carreiras de Estado, elas são regulamentadas por lei, por uma lei específica criando essas carreiras como carreiras de Estado. E as carreiras de Estado têm também definição legal sobre elas. Então, você precisaria fazer uma emenda constitucional para adicionar a essas carreiras de Estado a carreira do profissional de saúde, do médico, enfim, das profissões que estão na área da saúde. Eu entendo que deveriam ser carreira de Estado. Por quê? Porque se a Constituição diz que é dever do Estado, para ser dever do Estado, você não pode trabalhar com mão de obra temporária. Se a Constituição já prevê uma série de atribuições como dever do Estado, evidentemente o Estado deve prover essas suas atribuições com profissionais absolutamente profissionalizados. Estáveis, né? Pelo menos estáveis. Estáveis, com carreira definida, exatamente, com estágios de capacitação diferenciado. Não essa vergonha que é o governo do Estado, que há 15 anos não reajusta o salário dos profissionais de saúde. Hoje um médico no estado do Rio de Janeiro, concursado, ganha vencimento básico de R$280. Eu hoje tive o testemunho de uma médica com mais de 20 anos no Estado, já havia inclusive trabalhado no IASERJ, que me comunicou que simplesmente pediu sua exoneração, abandonou a carreira justamente por conta do baixíssimo salário. Essa situação, Passarinho, ela tem sido motivo de várias denúncias nossas. Nós, inclusive, estamos com mandado de injunção no Poder Judiciário para corrigir esses 15 anos sem reajuste, porque a Constituição obriga ao reajuste anual dos salários e os governos não cumprem a Constituição, e muito menos o Legislativo. Então, nós estamos com mandado de injunção, que pode ser que seja uma forma de romper esse impasse. Mas também vai reajustar, vai incluir as perdas desses 15 anos em cima daquele vencimento básico aviltado, né? Quer dizer, você não vai ter realmente uma recuperação salarial digna. Mas pelo menos você repõe a perda desses últimos 15 anos. Mas o que é fundamental hoje é que essa concepção de Estado, em que o servidor público ele é estável, que ele ingressa através de carreira pública, é uma concepção de Estado que está na contramão da concepção de Estado dos nossos governantes.
O que os nossos governantes fazem, na verdade, é repetir o projeto imposto pelo Banco Mundial, em que quer que o Estado brasileiro tenha uma responsabilidade social cada vez menor, né? Que reduza gradativamente esse seu papel, né, de apoiador, de garantir vamos dizer assim, a dignidade da pessoa humana com recursos necessários, com profissionais necessários, com condições necessárias. Esse projeto de Estado, que é o projeto que nós defendemos, não é o projeto de Estado da Dilma, do Cabral e nem do Eduardo Paes e de nenhum outro governante. O que eles querem, na verdade, é um Estado que seja, vamos dizer assim, que atenda aos interesses de uma pequena classe social que sempre esteve no poder, né, que sempre esteve se locupletando do dinheiro público, e que seja isso legitimado num texto legal. O que essa turma quer é exatamente isso. Então, quando você fala de carreira pública ou carreira de Estado, está na contramão deles, isso é um palavrão para eles. O que eles querem são trabalhadores que tenham uma instabilidade funcional, aplicam a lei da mordaça nesses servidores para que eles não possam mais abrir a boca para denunciar nada. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu faço porque eu sou estável. Eu sou um servidor público concursado com estabilidade, por isso que eu estou aqui falando. Ninguém pode me demitir porque eu estou aqui denunciando essa situação. Mas se tivesse aqui um seletista, provavelmente, quando o programa fosse ao ar, ele já estaria sendo convidado para ser demitido, né? Então, essa situação que acaba se opondo a duas concepções de mundo, de Estado, né, tem levado exatamente a esses governos implementarem políticas públicas dessa natureza. E aí eu vejo que essa concepção de Estado, nós estamos numa luta pesada, né, para derrotar esse projeto. Eu vislumbro, vejo com bons olhos essa recente mobilização da população, né, que tem ocupado as ruas, que tem exigido do poder público uma postura diferente, um atendimento a essas reivindicações, né? Muita coisa já mudou, né? A própria Dilma teve que vir a público para minimizar os efeitos da crise com propostas que, aliás, nenhuma delas foi implementada, né? Porque o plebiscito não foi adiante, o referendo não foi adiante, o projeto Mais Médico está sendo alterado a cada momento, e todas as outras propostas que foram anunciadas não prosperaram porque aquilo ali foi parte de uma política de marketing do governo. Mas o Cabral já mudou de posição em relação ao Maracanã, né? O Eduardo Paes já começou a falar em algumas mudanças aqui em relação à mobilidade. Ainda são incipientes as reações do poder público, mas a pressão está funcionando. Exatamente. Eu vou te interromper mais uma vez, porque nós vamos a um breve intervalo. Voltaremos em seguida com a importante entrevista com o Dr. Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o programa Debate Brasil, hoje entrevistando o Dr. Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Darzi, no último bloco você lembrava que o Estado que está sendo construído sob a gestão de Dilma Rousseff, no plano federal e mesmo no plano estadual aqui no Rio de Janeiro por Sérgio Cabral Filho, é uma concepção de Estado que, a rigor, contempla muito mais interesses privados do que interesses públicos. Ao mesmo tempo, você lembrou que essa série de manifestações, que especialmente a partir do mês de junho último, ganharam expressão não somente aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil como um todo, abre uma possibilidade muito importante de pressão sobre os governantes, registrando inclusive que alguns deles têm manifestado recuos em relação às suas posições originais, justamente pela contestação das ruas.
Em relação à crise da saúde, qual a sua esperança com relação a essa nova tomada de consciência por parte do povo brasileiro? Bom, eu vejo isso com bons olhos, vejo que essas manifestações todas, que hipoteticamente começaram com o aumento da passagem do ônibus, né? Na verdade, nunca esse movimento começou porque o aumento de ônibus foi de 20 centavos. Esse movimento todo, na verdade, explodiu diante da vida das pessoas, né, que se saturaram desse tratamento desrespeitoso do poder público e resolveram botar a boca no trombone e saíram às ruas reivindicando seus direitos. Se você procurar observar, quase todas essas manifestações está incluído o item saúde pública. Os manifestantes reivindicam a melhoria da assistência à saúde, como também reivindicam a melhoria da educação e, naturalmente, cada movimento desse tem reivindicações específicas, enfim. Mas a saúde pública está presente em todos. Isso é muito bom, porque isso aí já é uma demonstração de que a população está convencida de que a melhoria de dois direitos constitucionais importantes, que é a saúde e a educação, só vão ser respeitados de fato pelo poder público se houver luta, se houver movimento, né? Porque a situação até agora era uma posição, era uma realidade de espectador, quer dizer, nós apenas acompanhávamos o que estava acontecendo. O nosso poder de intervenção era muito reduzido. Mas eu acho que principalmente a juventude, né, ela acabou assumindo esse papel importante e acabou trazendo setores que estavam acompanhando apenas o que estava acontecendo da sociedade, e acho que a gente formou um grande contingente de pessoas que hoje se dispõem a fazer esse movimento. Então, você me pergunta qual é a expectativa que eu tenho uma expectativa positiva. Eu acho que esse movimento pode crescer e pode promover mudanças importantes estruturais no Brasil. Os médicos também acordaram, né? Os médicos, quando começaram a ver ações mais contundentes do poder público, que acaba, vamos dizer assim, ameaçando o exercício ético profissional, resolveram assumir uma luta que já vem de algum tempo, já desde o final do ano passado, quando o governo queria dobrar a carga horária e reduzir o salário à metade, depois, agora com essa medida provisória 621, quer dizer, os médicos também acordaram para essa situação e perceberam que se não fizessem nada, seriam engolidos por esse projeto que o poder público tenta implantar no Brasil. A resposta foi muito forte, houve manifestações em todo o Brasil. E continua havendo manifestações em todo o Brasil. Agora, recentemente, diante da medida provisória 621, nós já realizamos no Congresso Nacional uma audiência pública com mais de 1.000 médicos de todo o Brasil, né, estudantes, médicos residentes. Teve uma ampla repercussão dentro do Congresso Nacional, né? A medida provisória já fez com que o governo recuasse em vários pontos de que tinham sido apresentados. Isso nos estimula a continuar na luta, né? E essa posição que os médicos assumiram não tem volta. O compromisso que nós temos é de que esse movimento vai adiante. Ele não vai ter volta, porque a nossa situação é uma situação limítrofe. É uma situação que, se a gente recuar agora, o projeto se consolida, né? E o projeto é mais perverso do que a gente imagina. Os peruanos agora, também, os médicos peruanos também se levantaram contra o que está acontecendo no Peru, porque lá o governo também, nessa situação de não conseguir fixar os profissionais à rede, começaram a usar estudantes para atender a população das regiões mais distantes, e os médicos então vieram às ruas protestar contra essa situação, fizeram greve e outras coisas mais. Isso aconteceu no Peru. Na Índia, a mesma coisa, né? Quer dizer, os médicos indianos também estão se movimentando sobre essa questão. Então, o que a gente percebe é que esse projeto, por ser internacional, ele tem aberto os olhos dos nossos colegas e dos profissionais de saúde, de uma forma geral, pelo mundo afora, né? Isso é muito bom. Quer dizer, eu tenho esperanças de que esse movimento realmente possa produzir resultados importantes
na mudança de qualidade desse atendimento que se faz à população. Quer dizer, nós não podemos mais continuar assistindo a população morrer nos hospitais quando ela deveria estar sendo tratada e muitas vidas sendo salvas, ao contrário do que está ocorrendo hoje. Sob o ponto de vista das características mais graves, vamos dizer, dessas últimas iniciativas governamentais, a mobilização popular, podemos dizer, foi capaz de fazer com que, em algumas questões, o próprio governo ou os governantes recuassem dos seus propósitos originais. Mas você nos lembrava que a concepção de Estado que hoje predomina na mente dos nossos governantes é uma concepção de Estado que atende muito mais ao interesse do mercado do que propriamente da população. E a população nas ruas exige, na verdade, serviços públicos de alta qualidade. Muitos lembram que são serviços FIFA, padrão FIFA. Na verdade, é apenas uma alegoria frente à exigência de serviços públicos de alta qualidade. E nós sabemos que a responsabilidade maior disso é do próprio Estado. O Estado tem que criar condições para responder às exigências que são, inclusive, de natureza constitucional. Nesse sentido, me parece que a dificuldade é maior. Como que você vê esse quadro político, onde já, podemos dizer, desde a década de 90, o que predomina é uma apologia dos serviços privados como mais eficientes sempre que os serviços estatais? Quero lembrar que no auge do programa de privatizações, no governo Fernando Henrique Cardoso, uma das justificativas para a venda de empresas produtivas estatais era justamente liberar o Estado para melhor poder gerir a área social. Passados 20 anos, nós vemos o contrário. Como fazer para que os nossos governantes assumam a necessidade de um Estado de caráter público e não de caráter privado empresarial? Eu acho que a própria história está fazendo com que a máscara caia, né? Eu acho que toda aquela linha de argumentação que justificou a venda das empresas estatais produtivas, como você mesmo disse, sob o argumento de que o Estado precisava se desincompatibilizar de determinadas funções para se ocupar das funções que verdadeiramente caberiam ao Estado, esse argumento caiu por terra, né? Esse dinheiro nunca foi aplicado na saúde, nem na educação. A própria CPMF criada foi uma luta do ministro Adib Jatene para garantir recursos específicos para a saúde. Aquela arrecadação nunca foi disponibilizada na área da saúde, né? Então, esse projeto, essa propaganda, essa farsa está sendo desmontada gradativamente em função dos fatos que estão acontecendo e também por conta das próprias denúncias que são feitas contra esse projeto. Então, isso aí eu acho que é um dado positivo. A segunda coisa é que esses direitos constitucionais, quando são regulados pelo mercado, isso é de uma extrema perversidade, né? Se você for estabelecer critérios em que o mercado vai regular todo esse contexto da saúde pública, nós não vamos conseguir ter SUS. Vamos ter uma outra coisa menos o SUS. Por quê? Porque hoje o governo diz, nós não temos pediatra, nós não temos clínico, nós não temos isso, não temos aquilo, porque o Estado abdicou da sua função reguladora na área social, né? Então, se o mercado é o que regula, inclusive regula a opção que o médico faz por uma determinada área de trabalho. Se o mercado hoje remunera melhor as especialidades que fazem procedimentos tecnológicos, a tendência dessa juventude é procurar essas áreas, porque ali ela vai conseguir encontrar uma realidade que possa garantir a sua sobrevivência. Agora, se o pediatra, o clínico é mal remunerado, não tem procedimentos tecnológicos, enfim, a tendência é da juventude não procurar essas áreas. Mas o Estado não pode ser um mero espectador dessa situação, porque ele tem uma responsabilidade social e constitucional de garantir a saúde da população. Então nós precisamos ter políticas públicas que possam interferir nessa formação dos médicos e dos demais profissionais de saúde. O Estado tem que dizer onde é que ele vai colocar o pediatra, quais as faculdades que vão formar mais pediatras, quantos pediatras nós estamos realmente precisando de acordo com essas proporções estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. O problema é que o Estado lavou as mãos, deixou que a realidade por si só fosse suficiente para organizar esse sistema. O que você reivindica é que o Estado torne atrativa, por exemplo, a profissão de médico clínico geral ou médico
pediatra. E todas as especialidades que são necessárias, né? Mas como é que se faz isso? O mercado hoje torna, o interesse de mercado torna muito mais atrativo as especialidades médicas de alta complexidade que se apoiam em mecanismos tecnológicos sofisticados. Exatamente. Agora, por quê? Porque o mercado é assim. Porque esse mercado está apoiado na indústria de equipamentos, né? Que tem um poder grande nesse mercado, a indústria farmacêutica, que também tem um poder grande nesse mercado, e a concepção da medicina privada, que é um grande atrativo também para esse mercado. Essa tríade, se ela não for modificada, se o Estado não entrar ali e dizer que essa realidade é ele que manda, essas regras vão prevalecer. E nós vamos continuar tendo um número crescente de especialistas em área de tecnologia e um número cada vez menor de especialistas nas áreas clínicas. Hoje a gente já observa um déficit de formação de médicos clínicos gerais e pediatras, por exemplo? Eu não digo a você que nós estamos com necessidade de clínicos ou de pediatras. Nós temos pediatras e clínicos, ainda temos esse número suficiente para atender a população brasileira. O que nós não temos é a remuneração que permita fixar esse profissional à rede. Então a tendência desse médico hoje, na busca de uma melhor remuneração, muitas vezes é migrar para uma área mais valorizada. Exatamente. Eu acho isso uma regra que o mercado impôs, mas impôs porque o mercado funciona assim, né? E na saúde o mercado não pode prevalecer, né? Nós não estamos falando de bem de consumo, nós estamos falando de bem social. Isso é muito bonito para a fábrica de automóvel, de geladeira e de outras coisas mais. São bens de consumo. Agora, você não vai poder trabalhar na saúde pública com esse conceito, porque isso é extremamente perverso. Porque quem não tem dinheiro vai morrer, vai estar condenado à morte. Só sobrevive aqueles que têm recursos para poder pagar por um atendimento necessário. Isso não pode prevalecer no Brasil, porque não é essa a regra constitucional. Então, o Estado brasileiro precisa ter um papel proativo em mudar essa realidade. Agora, para mudar essa realidade, se depender desses governantes, ela não vai ser modificada. E aí a gente volta ao ponto inicial desse terceiro bloco, que é o papel da sociedade nessa mudança. Então eu entendo que essa movimentação, essa mobilização crescente da população, ela pode sim trazer grandes mudanças nesse contexto perverso que a gente vive. Então eu aposto que esse movimento ele precisa ser contínuo, ele precisa ter um crescimento maior, né? É preciso incorporar segmentos que ainda não se incorporaram, por várias razões, né? A própria luta da sobrevivência impede que muita gente se disponha a dar uma contribuição para esse movimento. Então eu entendo que a gente tem uma grande chance de mudar essa realidade, mas não por opção desses governos, e sim por pressão da sociedade organizada para obrigá-los a mudar a rota desse projeto que está sendo implantado no Brasil. Eu espero que a gente consiga isso num curto espaço de tempo. Só para finalizar, nosso programa já chega ao seu final. O primeiro resultado aí dessa convocação dos médicos para o Mais Médicos respondeu por algo em torno de 10% da demanda registrada pelo governo, ou pelo menos aquilo que o governo pretendia. Como que você acha que o próprio governo irá reagir frente a essa realidade e, ao mesmo tempo, frente à pressão das ruas? Eu entendo que o governo está hoje numa sinuca de bico, né? Ele precisa dar uma resposta. E ele vai dar essa resposta da forma que estiver nesse contexto, nesse plano orquestrado pelo governo. Então eu entendo que a tese do estrangeiro sem validação do diploma vai predominar. Mas isso será contestado na justiça. Vocês já estão contestando as entidades médicas? Mas o Poder Judiciário é uma outra coisa, né? Aí temos que fazer um programa especial sobre esse assunto. A flexibilidade do Poder Judiciário. Porque, na verdade, nós já temos informações de que o governo já está convocando médicos de outras nacionalidades para assumirem postos aqui no Brasil. Quer dizer, o governo insiste em não remunerar de maneira digna esse profissional para que ele possa ir para o interior, mas faz a opção de trazer um estrangeiro pagando o salário que ele deveria pagar a um brasileiro, né? Porque se ele oferece um contrato de trabalho, uma carreira nacional, uma carreira de Estado, qualquer que fosse a forma da carreira, mas sendo pública e estável e com uma progressão estabelecida, oferecendo esse salário que está sendo apresentado hoje, ele não teria dificuldade nenhuma de fixar o médico. Isso causa muita confusão, porque muita gente não tem essa dimensão do caráter temporal desses contratos. E outra coisa grave
que leva o governo a não adotar esse procedimento é porque a Constituição estabelece a paridade entre ativos e inativos. Então, no momento que ele paga ao servidor público uma carreira de R$10.000, como ele está oferecendo, através de bolsa, ele vai ter que estender esse valor para os aposentados também. Então, o projeto é de extrema perversidade. Quer dizer, é condenar os aposentados à morte, a um padrão de vida indigno, né? Não se dá reajuste. Os aposentados, quando se aposentam, depois de alguns anos de aposentadoria, passam a ter dificuldades porque a sua aposentadoria não acompanha o custo de vida. Então o governo ele tem uma estratégia muito bem montada, muito bem estabelecida. A própria Dilma já fez a reforma da Previdência do servidor público. Essa paridade que existia antes da reforma, nós temos ainda um contingente grande de profissionais aposentados. Então deveriam fazer jus a um salário maior se o governo de fato optasse por pagar a um servidor público esse salário para que ele fosse para o interior. Mas a presidente já se acautelou e já promoveu uma mudança, uma emenda constitucional que alterou a Previdência do servidor público, e hoje a paridade entre ativos e inativos foi para o espaço. Ela foi implodida por uma ação da presidente Dilma. É mais um fator que desestimula profissionais a procurarem a carreira pública. E ao mesmo tempo que ela implodiu a paridade, ela criou a opção desse profissional buscar na previdência privada complementar a complementação da sua futura aposentadoria. Quer dizer, o governo insiste em dar dinheiro para o banqueiro, como faz no pagamento da dívida, também na Previdência o governo trabalha nessa mesma linha. E a presidente também, para a gente concluir e não esquecer os pontos fundamentais desse debate, e a presidente também anunciou recentemente, a gente não pode esquecer disso, que ela daria subsídios para que a população buscasse planos de saúde como alternativa da assistência à saúde dessa população. Quer dizer, ela iria subvencionar esse setor que enriquece a cada ano com subsídios de governo, para que a população das chamadas classes que melhoraram seu padrão de vida pudessem buscar planos mais baratos, como se fosse possível ter um plano de saúde mais barato. Quer dizer, se hoje as empresas, pagando o olho da cara que se paga por esses planos, já não garante a totalidade do atendimento, que dirá os chamados planos mais baratos que a Dilma quer oferecer à população através das empresas seguradoras ou das operadoras de plano de saúde. Quer dizer, é uma situação realmente grave, mas nós temos esperança de que isso mude. E eu agradeço muito, Dr. Jorge Darzi, por toda essa abordagem que nos alerta e principalmente nos conclama a somar esforços, não somente junto com os médicos, mas junto com o conjunto da população brasileira na luta por outro tipo de saúde e principalmente um outro tipo de Estado. Eu agradeço a atenção que vocês nos deram, agradeço ao Dr. Jorge Darzi e convido vocês para o próximo programa Debate Brasil.